Olá pessoal, nesse curso a gente vai começar a falar um pouco sobre a potência nos regimes senoidais permanentes. Por que isso aí é importante? Olha só, todas as indústrias, todas as casas, a gente pode dizer que trabalham em regime senoidal permanente, né, que são as nossas tomadas, por exemplo, os motores das fábricas, vai depender da potência, mais precisamente da energia gasta, mas que a energia está diretamente ligada à potência desses circuitos. Então a gente vai aprender aqui que como que a gente calcula a potência de várias maneiras e como é que isso aí vai ser importante. Então olha só, vamos começar com um circuito bem genérico, onde teremos uma tensão V e corrente I. Como a gente está em regime permanente senoidal, então a gente sabe que V de t é Vm cosseno de ômega t menos, mais θV, que é a nossa fase da tensão. Teremos também um I de t, que é o nosso Im cosseno de ômega t, mais a nossa fase, que é a fase da corrente. Como nós estamos em regime permanente, nós podemos escolher qualquer instante de referência inicial para esse nosso sistema. Então, para facilitar as nossas contas, formar as nossas duas funções aqui do tempo em funções um pouco diferentes. Então, nós teremos que o nosso V de t vai ser igual a Vm cosseno de ômega t mais θV menos θI. E o nosso I de t será um Im cosseno de ômega t. Onde nós podemos perceber que o nosso Im não irá fazer diferença, porque a fase entre as duas será a mesma. Quer dizer, não é o nosso Im, é a nossa fase. Nossa fase não fará diferença. Então, não importa o instante inicial de referência, porque nós estamos trabalhando com um tempo longo. Então, a gente pode usar essa nossa segunda anotação aqui. Então, agora a gente vai deduzir qual é a fórmula para potência instantânea num circuito em regime permanente. Então, nós podemos começar com essas duas fórmulas que nós temos aqui, em que nós vamos ver como que se calcula a potência. Primeiramente, a gente sabe que a potência que a gente vai chamar P de t será igual a V de t vezes I de t. Substituindo as nossas duas funções que temos, a gente vai chegar à conclusão que, então, nós teremos um P de t, que multiplica um Im vezes Vm, e nós teremos duas funções cosseno. Então, ficaria Im vezes Vm, cosseno de ômega t, mais a fase V menos a fase I, vezes o cosseno de ômega t. Então, essa é a nossa fórmula para potência instantânea, para o circuito que nós exemplificamos. Mas essa fórmula aqui não está com uma cara muito boa, porque a gente tem duas funções senoidais se multiplicando, onde entra a necessidade de se usar uma identidade trigonométrica que nós simplificaremos aqui abaixo. Vemos que a potência instantânea tem dois termos. O primeiro termo da expressão entre colchetes não depende do tempo, e o outro varia senoidalmente com o tempo, com a frequência duas vezes maior do que V de t e I de t. A potência média fornecida ao componente é, escolhendo t igual a zero, nesse caso a segunda integral é zero, já que o valor médio da função cosseno para um período completo é zero. Assim temos. Resolveremos agora um circuito para tomarmos como exemplo. O circuito da figura abaixo se encontra no regime estacionário. A corrente de malha é I de t igual a 721 cosseno
de 100T menos 41 graus miliamperes. As tensões no componente são Vs, Vr e Vl. Observe que Vs e I de T não estão de acordo com a convenção passiva e, portanto, Vs de T e I de T é a potência fornecida pela fonte de tensão. Assim, a potência média calculada, usando a equação acima, é a potência média fornecida pela fonte de tensão. A potência média fornecida pela fonte de tensão é, portanto, PS igual a 20 vezes 0,721 sobre 2, cosseno de menos 15 graus, menos 41 graus, que vai ser igual a 6,5 watts. Isso significa que a potência média fornecida à fonte de tensão é menos 6,5 watts. Como V de RT e I de T estão de acordo com a convenção passiva, a potência média calculada usando a equação é a potência média fornecida ao resistor. Assim, a potência fornecida ao resistor é dada por PR igual a 18 vezes 0,721 sobre 2 cosseno de menos 41 graus menos 41 graus, que será igual a 6,5 watts. A potência fornecida ao indutor é dada pela equação PL igual a 8,66 vezes 0,721 sobre 2 cosseno de menos 49 graus menos 41, que é igual a 0 watts. Porque o ângulo de fase da tensão do indutor é 90 graus maior que o ângulo de fase da corrente. Como cosseno de 90 graus é igual a zero, a potência média fornecida ao indutor é zero. O ângulo de fase da tensão em um indutor é sempre 90 graus maior que a corrente no indutor. Isso significa que a potência média fornecida ao indutor é sempre zero. O que é potência ativa, reativa e aparente? Potência ativa. Potência que efetivamente realiza trabalho, gerando calor, luz e movimento. Sua unidade de medida é o watts. Potência reativa. É a potência usada apenas para criar e manter os campos eletromagnéticos das cargas indutivas. Sua unidade de medida é volt-ampere reativo. Volt-ampere é a soma das potências ativa e reativa. Na figura seguinte, nós temos uma ilustração dessa definição das potências ativa, reativa e aparente. Aqui temos a ilustração de um copo de chopp que demonstra a potência no regime estacionário. Temos a espuma, que é a potência aparente, a bebida, que é a potência ativa, e a somatória das duas é a potência aparente. Continuando a explicação sobre potência, vamos falar sobre o fator de potência, que é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Ou seja, ele pode ser calculado pelo cosseno da defasagem, que no caso seria a impedância entre a tensão e a corrente. Pode ser também a potência ativa sobre a potência aparente. Ou então, pode ser a arquitangente da potência aparente sobre a potência ativa. Por quê? Porque se você olhar bem, isso aqui é a fórmula da tangente. Se eu fizer a arquitangente disso, no caso, eu vou fazer o inverso da tangente, ou seja, eu vou achar o ângulo. Fazendo o cosseno desse ângulo, eu estarei encontrando o fator de potência. Continuando, eu vou falar um pouco sobre as consequências de um baixo fator de potência, que seriam elas: as perdas de energia elétrica, que ocorrem em forma de calor e são proporcionais ao quadrado da corrente total. Como essa corrente cresce com o excesso de energia reativa, estabelece uma relação entre o incremento das perdas e o baixo fator de potência, provocando o aumento do aquecimento de condutores e equipamentos. Subutilização da capacidade instalada. A energia reativa, ao sobrecarregar uma instalação elétrica, inviabiliza sua plena utilização, condicionando a instalação de novas cargas
a investimentos, que seriam evitados se o fator de potência apresentasse valores mais altos. O espaço ocupado pela energia reativa poderia ser então utilizado para o atendimento de novas cargas. Os investimentos em ampliação das instalações estão relacionados principalmente aos transformadores e condutores necessários. O transformador a ser instalado deve atender à potência total dos equipamentos utilizados, mas devido à presença de potência reativa, a sua capacidade deve ser calculada com base na potência aparente das instalações. A tabela a seguir mostra a potência total que deve ter o transformador para atender uma carga útil de 80 kW para fatores de potência crescentes. Temos aqui a potência útil absorvida, os 800 kW, o fator de potência e a potência do tráfego. A potência aparente ela pode ser obtida pelo potência ativa sobre o fator de potência. Se formos observar isso, podemos pegar e dividir o 800 pelo 0,5, pelo 0,8 e pelo 1. Obteremos lá o 1.600, o 1.000 e o 800 kVA. O que podemos notar? Quanto mais próximo ao 1, menor é a potência aparente que precisaremos do tráfego. Ou seja, quanto maior tiver a defasagem entre tensão e corrente, maior será a potência aparente. No intuito de retirar a potência reativa do circuito, temos a implementação de algumas medidas, como é o caso do banco de capacitores, que vai servir como um filtro para essa defasagem. Para tal, temos meios para calcular qual seria a capacitância e a potência reativa do capacitor. E essas fórmulas para esse cálculo são as seguintes. A primeira vai calcular a capacitância em Faraday do capacitor, que ela vai ser o quê? Vai ser a potência útil sobre a velocidade angular sobre a tensão ao quadrado do capacitor vezes a tangente do ângulo inicial menos a tangente do ângulo final. Lembrando que essa velocidade angular é 2πf, ou seja, vai variar de acordo com a frequência. E os cálculos devem ser feitos com a calculadora em modo de graus. A segunda forma, você vai encontrar a potência reativa que o seu capacitor deverá ter. Ela vai ser a potência útil vezes a tangente do ângulo que você tem, menos a tangente do ângulo que você quer. E esse parênteses, ele pode ser, você pode falar dele como fator multiplicador. Nós vamos mostrar logo a seguir uma tabela da WEG e vai mostrar esse fator multiplicador para simplificar os seus cálculos. E a segunda forma, se você tiver a capacitância, por exemplo, e a tensão e a frequência, você consegue achar os kVAR do capacitor. Ou vice-versa. Então, a tabela que eu tinha dito é essa. Nessa tabela, nós vamos poder ver o fator multiplicador. Se você observar bem na tabela aqui, você vai ter a coluna do fator de potência atual pelo fator de potência desejado. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um fator de potência de 0,5 e quiser levá-lo para 0,81, seu fator multiplicador vai ser 1,008. O que isso quer dizer? Em vez de calcular os ângulos, lá, como é o caso da última fórmula, da penúltima fórmula que eu mostrei, do AR, em vez de calcular a tangente dos ângulos, você já pega a potência útil e multiplica por esse fator multiplicador de uma vez. Vamos aos exemplos. Um motor consome uma potência elétrica de 5 kW em 220 RMS com fator de potência 0,6. Calcular o valor do capacitor que aumenta o fator de potência para 0,9. A frequência é 60 Hz. Então, o seu θ 1, qual sendo o seu fator de potência 1 é 0,6. Ou seja, o fator de potência é igual ao cosseno do ângulo. Se você fizer o arquicosseno de 0,6, você vai achar que ele corresponde a 53 graus. A tangente de 53 vai ser 1,33, isso em graus. Seu θ2
seu cosseno θ2 ou fator de potência 2 é 0,9, que no caso seria nosso fator de potência desejado. Se você fazer o cosseno disso, você vai ter 26 graus. E a tangente de 26 graus vai dar 0,49. Então, você vai jogar na primeira fórmula lá da potência útil sobre velocidade angular sobre vezes tensão ao quadrado, vezes a tangente θ1 menos tangente θ2. Isso vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 10 ao cubo, que é os 5 kW, sobre 377, que é a velocidade angular, vezes 220 ao quadrado, que é a nossa tensão, vezes 1,33 menos 0,49. Ou seja, sua capacitância terá que ser de 230 microfarad. Agora vamos fazer outro exemplo usando o fator multiplicador. O enunciado é o mesmo, porém nós utilizaremos a tabela. O que vai acontecer? Você vai olhar essa tabela aqui. Seu fator de potência atual é o 0,6. Beleza, 0,6, a coluna aqui de 0,6. Agora nós vamos lá. Nós queremos levar para 0,9. Então nós vamos ver aqui, ó, fator de potência desejado, 0,9. Se olharmos aqui, ó, o fator multiplicador é o 0,849. Então vai ser o quê? kVAR vai ser a potência útil vezes o fator multiplicador. kVAR é 5 vezes 10 ao cubo vezes 0,849. Então vai dar 4,24 kVAR. Vamos conferir esse resultado. Nós não fizemos o cálculo para achar a capacitância, então vamos substituir na fórmula. kVAR é igual a capacitância vezes velocidade angular vezes tensão ao quadrado. Então kVAR vai ser 230 vezes 10 a menos 6, que é 230 micro, vezes a velocidade angular, 377, vezes a tensão ao quadrado, 220 volts ao quadrado. Ou seja, nossa potência reativa vai ser 4,19 kVAR. Ou seja, de 4,19 para 4,24, é uma diferença só nos arredondamentos. Sendo assim, nossa ressaz dos 2 metros batem. E se você observar bem, utilizando essa tabela, você elimina um bocado de passos que você teria que fazer. Aqui está um exemplo do capacitor para fazer a correção do fator de potência. Essa é uma célula capacitiva, que no caso você vai ter 3 capacitores fechados em delta e vai fazer a correção do fator de potência. No caso, ele vai trabalhar na defasagem. Então vamos lá, vamos analisar a placa de identificação dele. Aqui está EPOS e tal. Mas o que é importante? Se você olhar bem, olha para você ver. 3 vezes 3 de 96 microfarad. Aqui, ó, fechar o deltazinho, quer dizer que são 3 capacitores monofaixa de 96 microfarad fechado em delta. Sua tolerância vai de menos 5 até 10%. Menos 5 mais 10%. Ou seja, ele pode dar, se você coloca esse capacitor no capacímetro, ele vai poder dar menos 5% disso ou mais 10% desses 96 microfarad. Aqui você vai ter o que? Você vai ter a tensão de trabalho e a frequência que ele pode operar. E aqui as potências que ele vai dar em suas determinadas frequências. Se você colocar 3 vezes 96 micro, um exemplo, 3 vezes 96 micro vezes 480 ao quadrado vezes a velocidade angular, que por exemplo para 60 Hz vai ser os 377, você vai ver que vai dar aproximado 25 kVAR, comprovando nossos cálculos também. E assim é feito a correção do fator de potência. Valor eficaz de uma forma de onda periódica. Considerando a tomada de nossa residência com valor 110 volts, naturalmente ela não se trata de um valor médio da tensão senoidal, onde sabemos que o valor médio de qualquer função senoidal é zero. Também não se trata do valor instantâneo e nem do valor máximo da tensão. O que é o valor eficaz? O valor eficaz de uma tensão
nada mais é que a medida da capacidade da tensão de fornecer energia ou potência a um resistor de carga. O conceito do valor eficaz é o resultado de um desejo de fornecer a um resistor de carga a mesma potência média que uma tensão ou corrente contínua. Observando o circuito abaixo, a qual o objetivo é determinar a tensão contínua, tensão eficaz, que forneceria ao resistor uma potência igual à potência média fornecida por uma fonte de tensão alternada, representada por V de ST. A potência média fornecida ao resistor por uma corrente periódica é representada pela fórmula abaixo, na qual escolhemos o período T da corrente periódica como intervalo de integração. A potência fornecida por uma corrente ela é representada por P igual a corrente eficaz ao quadrado vezes o resistor, em que a corrente eficaz ela é a corrente contínua que fornece a mesma potência da corrente variável. Em outras palavras, a corrente eficaz é definida como uma corrente contínua, que tem o mesmo efeito. Lembrando que a potência fornecida é uma corrente que varia periodicamente. Igualando as duas equações, temos a corrente eficaz ao quadrado vezes a resistência, ela é igual à resistência dividida pelo período, com a integral definida no tempo da corrente ao quadrado. Rearranjando a fórmula, temos corrente eficaz é igual a raiz quadrada de 1 dividido pelo período, a integral definida no tempo da corrente ao quadrado. Por essa razão, a corrente eficaz também é conhecida como o valor médio quadrático da corrente, representada pelo símbolo IRMS, que vem do inglês, que significa valor médio quadrático. O valor eficaz de uma corrente variável é, portanto, a corrente contínua, que transfere para uma carga resistiva a mesma potência média que a corrente dada. Sendo assim, o valor eficaz de uma tensão em circuito pode ser definido pela seguinte forma. Calculando o valor de IRMS para uma corrente senoidal, usaremos a fórmula e uma outra fórmula na parte de trigonometria. Com isso, obtemos, já que a integral de cosseno de 2 ômega-t para o período t é zero. Na prática, devemos ter a cautela de verificar se uma tensão senoidal está expressa em termos do valor eficaz ou valor máximo da corrente. No caso da transmissão de energia elétrica e sua utilização residencial, costumamos dizer que a tensão é 110 ou 220 volts, e fica claro que esses valores se referem ao valor de RMS ou eficaz da tensão senoidal. No circuito dos aparelhos eletrônicos, como computadores, receptores de televisão, quando se diz que a tensão é 10 volts, por exemplo, está claro que se trata do valor máximo da tensão. Como exemplo de valor eficaz, vamos calcular o valor de tensão RMS das seguintes formas de onda. Para isso, precisamos determinar o período, o intervalo de tempo e a tensão. Neste primeiro exemplo, temos aqui um gráfico na qual está determinado por tensão pelo tempo em segundos, onde o seu ciclo varia de 0 a 5, temos o período de 5. E seu intervalo de tempo varia de 0 a 2, e nesse caso temos 6 volts, e no outro intervalo de tempo ele varia de 2 a 5, onde temos 2 volts. Aplicando os valores na fórmula, temos. Com isso, chegamos no valor final de 4,10 volts. Nesse segundo exemplo, podemos verificar que o seu ciclo varia de 0 a 5 e tem como período 5. No intervalo de tempo variando de 0 a 2, obtemos 2 volts. No intervalo de tempo de 2 a 5, 6 volts. Aplicando os valores na fórmula, temos. Com isso, obtivemos o valor de 4,81 volts. Já no terceiro exemplo, temos também um ciclo que varia de 0 a 5. Temos
assim como os exemplos anteriores, um período de 5. Nesse caso, o nosso intervalo de tempo varia de 0 a 3. Temos como função 2 volts e o próximo intervalo de tempo sendo de 3 a 5 com 6 volts. Aplicando a fórmula temos. Desta forma, nosso valor final será de 10,10 volts. Com isso, esperamos que tenham tido uma noção de potência no regime estacionário senoidal. Obrigado pela atenção, deixe seu like.